Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 9. É 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel 9, do 1 ao 5. Podemos ler? Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Louvado seja o nome do Senhor. Paizinho amado, Paizinho querido, graças te damos, Pai, pela revelação da tua palavra, pela tua igreja aqui reunida, pela tua presença que se faz sentir em nosso meio todo o tempo deste culto, ó Senhor. E agora queremos te ouvir a tua palavra. Usa-me, Senhor, perdoa os meus pecados, e que eu seja o portador da mensagem do teu coração para o nosso coração. Te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um convite irrecusável. Bem, eu acredito que todos já ouviram falar nesta passagem em que Davi, agora rei, procura saber se ainda restaria alguém vivo da família, da casa, da família de Saul. E ele diz para que ele pudesse usar de bondade para com essa pessoa. Primeiro ele diz no verso 1, por amor de Jonatas. E quando ele fala com Ziba, ele pergunta: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Me chamou muita atenção. Primeiro ele diz, por amor de Jonatas. Quem era Jonatas? Jonatas era filho de Saul. Saul foi um grande perseguidor do Davi. Mas Jonatas, embora fosse filho de Saul, Jonatas tinha uma amizade muito íntima, muito profunda com o Davi, desde moço. Logo que Davi enfrentou o gigante, Jonatas criou esta amizade para com aquele rapazinho. E em muitas situações, Jonatas se colocou contra o próprio pai para defender o seu amigo Davi, que ele entendia que Davi não tinha feito nada de errado e que Saul agia contra o Davi, motivado principalmente por despeito, por inveja, porque sobre Saul não estava mais o Espírito de Deus. Um espírito maligno atormentava Saul. E sobre Davi a unção havia sido derramada e o Espírito de Deus
estava presente na vida de Davi, e isto realmente incomodava a Saul. E Jonatas, com bom coração, defendia o seu amigo Davi das perseguições do próprio pai, Saul, que era pai de Jonatas. Nesta noite, nós vamos ver o convite irrecusável que Davi faz para Mefibosete. Voltemos, então, para 1 Samuel, capítulo 18. Como é que começou esta amizade de Davi com Jonatas? Diz assim lá no capítulo 18, a partir do verso 1. Aqui, ele tinha acabado de matar o gigante, estava falando com Saul, mocinho ainda, bem novinho, seus 16, 17 aninhos, já tinha sido ungido por Samuel, mas enfrentou o gigante, matou, e Saul se agradou dele. Então no capítulo 18 vai dizer: sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Bem, aqui eu preciso ser muito direto, muito sincero, muito franco com vocês. Infelizmente, o movimento gay, que fica buscando respaldo na Bíblia para a homossexualidade, deturpa esta amizade de Jonatas com Davi. Não tem nada a ver aqui com homossexualismo, nada a ver. Eles procuram distorcer isso aqui, e eu tenho a obrigação de alertar que isso que ele diz aqui, Jonatas o amou como a sua própria alma, basta a gente perceber na nossa própria vida mesmo que tem irmãos que nós amamos profundamente, não tem? Eu tenho muitos, alguns mais, outros por causa que não tenho tanta convivência, nem tanto assim, mas tem outros que, e é uma coisa natural, uma coisa espontânea, às vezes é até do momento, você olhou para aquela pessoa e sente aquele amor tão grande. E eu vou dizer aqui, Fernando, por exemplo, não é para estar na presença, ele sabe disso, é um irmão que a gente não convive, mas a minha alma se uniu a dele. Tem outro que eu amo, Messias, ele sabe disso, eu quero Messias como um filho, ele sabe disso, eu tenho um carinho muito grande, e não tem nada a ver com homossexualismo, né? Em nome de Jesus, não vamos deturpar essa situação. E eu poderia citar aqui, ali, o chorão ali que nem eu, Assis, né? Assis é um amor tão grande, Everal, essa cara turrunda dele, o cara olha primeiro, cara, isso tem um coração maior do que ele. E Deus já botou esse amor tão grande no meu coração por esse irmão. E eu sei que a recíproca é verdadeira. Ele me tem também muito carinho, muita atenção. Zé Carlos está chegando na igreja, Deus já nos aproximando. São homens, mas esse amor que tem no meu coração por essas pessoas é algo maravilhoso. Foi o que aconteceu entre Jonatas e Davi. A alma deles sentiu aquela identificação. E quando a gente se identifica com o irmão, a gente procura fazer de tudo para agradar, para servir, para o que está ao nosso alcance. Sabe o que é isso? De onde vem esse amor? Vem de Deus. E como diz a canção de Messias Gomes, é um amor inexplicável. Não dá para a gente querer explicar, porque vem de Deus. Continuamos então em 1 Samuel 18, no verso 2. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Irmão, quando você ama verdadeiramente o irmão, ama como se ama a você mesmo. E você é capaz de tirar a camisa do corpo para ajudar o irmão. Você é capaz de pedir dinheiro emprestado para outro se você não tem, para ajudar o irmão a solucionar o problema. Você não descansa enquanto você não vê que o teu irmão que você ama, ele está bem. Porque se ele não está bem, é como se você também não estivesse, sabe? É desse jeito. E eu sei que você mentalmente está pensando naquela pessoa que você ama e não consegue explicar por quê. E não foi porque nasceram do mesmo pai, da mesma mãe. É o amor de Deus num coração que é quebrantado. O coração duro é egoísta, só pensa em si.
Mas no coração quebrantado, a gente faz qualquer coisa para ver o irmão bem, para ver o irmão feliz. Não é assim? Então eles fizeram uma aliança. E olha o que eu falei, a gente é capaz de dar a camisa para o irmão, né? Não foi outra coisa diferente que Jonatas fez. Veja que lindo. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Meus amados irmãos, quem era Davi e quem era Jonatas? Davi era um pobre menino que criava ovelha lá no campo. Claro que ele tinha recebido a unção de Deus na vida dele. Deus tinha planos maravilhosos, mas o agir de Deus coloca amor no coração do filho do rei. O filho, ninguém mais, ninguém menos do que o filho do rei, criou aquela amizade, aquele carinho, aquela simpatia com o jovenzinho Davi. E ele, como prova deste carinho, desta amizade, ele tirou a capa de filho do rei, e deu para aquele jovem que ali não era nada. Ele deu a sua armadura, porque eles deveriam ter o corpo semelhante. Então a armadura de Jonatas servia em Davi. Ele, como filho do rei, teria outras lá que ele poderia pegar, mas ele poderia dizer: vá lá no palácio, eu vou te dar uma armadura. Não. Ele deu a sua própria, que ele com certeza havia escolhido bem, caía bem para ele, sob medida. Ele era filho do rei, podia escolher a que quisesse, não era qualquer uma que foi jogada lá para ele, não. Ele deu a dele para Davi e as suas próprias armas. E isso é importante, porque quando a gente for cruzar o tempo na história lá adiante, aí você começa já a entender por que ele diz: alguém da casa de Saul a que eu possa ajudar por amor de Jonatas. Aí você começa logo a entender por que, quando ele sabe que é exatamente o filho de Jonatas que estava vivendo ainda, e lá em Lodebar, nós vamos falar sobre Lodebar daqui a pouco, ele estremeceu e veio à tona tudo o que Jonatas havia feito para ajudar Davi. E ele não teria outra coisa senão a fazer do que trazer aquele rapaz agora para perto dele e ajudar em tudo que fosse possível, mesmo que pudesse significar uma ameaça ao reino dele. Mas por amor de Jonatas e pela bondade de Deus, traga ele para morar aqui comigo no palácio. A história deles continua. Vamos adiante? Capítulo 20, verso 12. Agora aqui está em plena perseguição de Saul a Davi, e Jonatas se posiciona do lado de Davi e tenta controlar seu pai, tenta evitar que o pai faça mal ao seu amigo. Diz assim no capítulo 20, verso 12 de 1 Samuel: E disse Jonatas a Davi: O Senhor, Deus de Israel, seja testemunha. Amanhã ou depois de amanhã, a estas horas, sondarei meu pai. Se algo houver favorável a Davi, eu te mandarei dizer. Mas se meu pai quiser fazer-te mal, faça com Jonatas o Senhor o que a este aprouver, se tu não fizer saber eu e não te deixar ir embora, para que sigas em paz. E seja o Senhor contigo, como tem sido com meu pai. Que coisa, hein? Ele ia descobrir os planos do pai, e fosse o que fosse, ele avisaria Davi para que Davi não corresse perigo. No verso 14: Se eu então ainda viver, porventura, não usarás para comigo da bondade do Senhor, para que não morra? Que palavras fortes neste momento da vida dele. Isso ficou gravado na memória, no coração de Davi. Eu vou repetir: se eu então ainda viver, não usarás para comigo da bondade do Senhor? Quando ele chama Mefibosete, Jonatas não vivia mais. Mas nem por isso Davi iria deixar de usar da bondade do Senhor, principalmente para com o filho de Jonatas.
E ele diz no verso 15: nem tampouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade. Olha só, da minha casa. O filho dele, eles falavam da minha casa, como que diz, da minha família. Não cortarás da minha família a tua bondade. Ou seja, se eu faltar um dia e tu viveres e tiveres condições, eu sei que os meus filhos ou os meus netos poderão contar contigo, meu irmão, meu amigo. Palavras proféticas, mas que selaram aqui uma amizade profunda, sincera e verdadeira. Coisas que nos dias atuais, tanta carência a gente sente. Porque as pessoas hoje, como diz a palavra, na verdade, nos últimos tempos serão amantes de si mesmos, jactanciosos, mais amantes do seu próprio ventre. É o que a gente vê, irmão. E muitas vezes, lamentavelmente, até dentro da própria casa da gente, da própria família da gente, você vê irmãos tentando destruir outros irmãos. Irmãos sanguíneos tentando destruir outros irmãos. No verso 16, assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: vingue o Senhor os inimigos de Davi. Ele colocou nas mãos de Deus os inimigos de Davi. Quem era aqui inimigo de Davi, queridos? O próprio pai de quem estava dizendo isto. Ele disse: se meu pai é teu inimigo e que está querendo fazer mal para ti, o Senhor que te vingue, Davi. O Senhor que se vingue dos teus inimigos, ou seja, o Senhor que se vingue do meu próprio pai. Sabe o que é isso, queridos? É você se colocar por opção do lado do bem. É você escolher o bem e não o mal. É não querer favorecer fulano ou beltrano só por causa dos laços familiares. Se está fazendo o mal para outro, nós não podemos pactuar com o mal. A gente tem que pactuar com o bem, mesmo que para isso seja preciso até a gente se colocar contra meu pai, minha mãe, meu irmão, contra quem quer que seja. Não podemos pactuar com a maldade só para agradar o homem. Precisamos agradar a Deus, porque a bondade do nosso coração, ela vem de Deus. Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma. Eu vejo aqui algo emocionante. Isso era realmente um amor de dedicação, um amor sincero, um amor verdadeiro, que extrapolava todo e qualquer limite humano para fazer a vontade de Deus. Ele o amava e procurou ajudar em tudo que podia. E assim nós vamos, 1 Samuel, capítulo 23, verso 15. Vendo, pois, Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zife, em Oreza. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi a Oreza, e lhe fortaleceu o quê? A confiança em Deus. Davi, Deus está contigo. Meu pai vem para te matar, mas Deus está contigo. Em outras palavras, foi o que ele disse. Ele disse, no 17, não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém, tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Irmão, você entendeu o que ele disse aqui? Pensa comigo, vamos pensar. Quem está dizendo isto é o filho de Saul, candidato ao quê? A sucessão do seu pai. E este amor de Jonatas, esta amizade por Davi, era tão grande que ele disse: tu é que vais reinar sobre Israel, e eu, que deveria reinar, que deveria ser o substituto do Saul, eu vou ser o segundo. Eu não me importo em ficar em segundo, eu quero que você reine. Aí, na verdade, reconhecer a soberania de Deus, porque ele sabia
que Deus já havia escolhido Davi para ser o rei. Se ele quisesse usar do seu direito, por que não? Como filho do rei, ele teria todo o direito, mas ele estaria indo contra a vontade de Deus. Você pode ter os direitos que você tiver, mas se Deus determinou alguma coisa, obedeça à vontade e à soberania de Deus. É esta a vontade de Deus para mim e para você. Ele não se preocupou, ele não pensava que iria morrer tão cedo. E disse, num gesto de grandeza, eu serei o segundo. Eu serei o segundo. Eu não sei quanto a você, mas a mim isso me impressionou muito quando eu vi esta vontade no coração de Jonatas. Eu vou ser o segundo, tu vai reinar. E no verso 18, de novo eles renovavam a aliança a todo momento. No verso 18 ele diz, e ambos fizeram aliança perante o Senhor. A aliança que eles faziam não era uma coisa entre os homens, não. Era uma aliança perante Deus. E Davi ficou em Oreza e Jonatas voltou para sua casa. Muito bem, queridos. Vamos para 2 Samuel, capítulo 4, verso 4. 2 Samuel, capítulo 4, verso 4, diz assim, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Vamos entender aqui. Jonatas e Saul já haviam morrido. Jonatas foi morto numa batalha contra os filisteus. A batalha estava perdida, então Saul, se vendo perdido e não querendo cair na mão deles, se arremessou contra a própria espada. Então ele se suicidou. E aí chegou a notícia lá no palácio que Saul era morto e Jonatas também. E aí vamos entender agora muito claro. Num caso desses, o inimigo vem para destruir toda a família do rei. Por quê, irmãos? Aquela história que eu já citei antes. Eles têm que destruir a sucessão, para evitar que alguém que sobrasse, que restasse vivo, viesse um dia reclamar o seu direito de ser o rei. Então o menino era filho de Jonatas. Na verdade, Jonatas morto, passa para quem a sucessão? Para o filho de Jonatas. Quem era? O jovenzinho Mefibosete. Tinha só 5 aninhos. Ele não nasceu aleijado. A ama, tentando fugir com ele para protegê-lo, para que não matassem a criança, porque supunham que os filisteus iam chegar para tomar lá. E ela tratou de fugir para não chegar no palácio. Enquanto ela matava todo mundo, iam matar a criança. A ama, coitada, foge com a criança e, na pressa, carregando uma criança de 5 anos, não é tão pequenininha, não é tão leve assim. E ela, desesperada, correndo, a criança caiu e quebrou os 2 pés. E aí, vamos entender, naquela época, meus amados, não tinha como fazer uma ligadura, como engessar, eles nem conheciam isso. Quebrou o osso, ficava daquele jeito ali. Então ele quebrou os 2 pés, dá para entender que ele ficou com os pezinhos tortos, né? E caminhava com dificuldade. Com 5 anos, soldou o osso quebrado ali, e o menino cresceu. E aqui nós vimos como é que aconteceu isso, quando ele tinha 5 anos. Na verdade, os filisteus foram derrotados por Davi. Davi se torna o rei de Israel e de Judá. Chegamos no começo da mensagem. Capítulo 9 de 2 Samuel. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele por amor de Jonatas? Agora estou entendendo tudo, não é? Esse sentimento no coração de Davi. Ele sabia que Jonatas tinha morrido, mas ele não sabia que tinha sobrado algum filho dele vivo. Mas aquilo inquietante, bom, agora eu sou o rei, agora eu estou no palácio, agora eu tenho que honrar a aliança que eu fiz com Jonatas perante Deus.
e eu quero honrar. Então a primeira coisa é saber se tem ainda alguém vivo. Tem alguém vivo? Aí parece que o Ziba sabe. Chama Ziba. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Ele trabalhava na casa de Saul, mas agora Saul era morto. Mas os bens permaneceram. Os irmãos estão entendendo? O que era de Saul estava lá. A casa, as propriedades, o gado, todos os bens. E esse Ziba, como trabalhava lá, ficou tomando conta dos bens de Saul. Davi tinha os dele. Como rei, nem se preocupou de querer pegar os bens que eram de Saul. E ele, o Ziba, estava lá cuidando. No verso 3, disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Inicialmente ele lembra de fazer alguma coisa por amor de Jonatas, pela consideração que ele tinha por Jonatas. Achei muito lindo. Ele já foi mais além, que eu use da bondade de Deus. Irmãos, quando a gente pretende usar da bondade para com alguém, esta bondade, ela tem que ser principalmente até com as pessoas que nos perseguiram. E quem tem a capacidade de usar de bondade, até mesmo com as pessoas que foram nossos inimigos, ou que são nossos inimigos, ou que podem representar uma ameaça, e aqui eu desperto a sua atenção, porque algum descendente de Saul, se vivo, poderia sim significar uma ameaça para o rei Davi, porque sendo descendente de Saul, poderia reclamar o reino para si. Era descendente do rei Saul. Davi não era descendente de Saul. Humanamente falando, quem teria direito à sucessão seria sim um descendente de Saul. Mas Davi não se preocupou com isso. E este ponto é importante, porque ele procurou saber se havia alguém ainda vivo da descendência de Saul. Quando ele chama Ziba, que sabia, Ziba lhe disse que tinha sim alguém por nome Mefibosete, que era, vejam só, filho de Jonatas. Davi nem sabia que existia um filho do seu grande amigo Jonatas. Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Pronto, você sabe agora como foi que o menino ficou aleijado. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Pronto, deu a localização. Mas por que Davi não sabia que ele estava vivo? Porque o menino, sendo neto de Saul e sendo o sucessor, caberia a ele a sucessão do reino. Mas era Davi agora o rei. E é claro, se coloque no lugar dele. Se fosse você, sinceramente, irmão, você ia aparecer para Davi te matar? Porque ele não sabia de jeito nenhum. O pai talvez não tenha tido tempo para contar para o filho da grande amizade que ele tinha com Davi. O menino não sabia. E ele foi escondido, viver numa cidade chamada Lodebar. Lodebar era um lugar de tristeza, era um lugar de dor, porque Lodebar era uma cidade de refúgio. Cidades de refúgio, elas foram instituídas, e Lodebar era uma delas, para que os criminosos ou os acusados de crimes, enquanto não julgados, ou mesmo depois de julgados, fossem viver naquela cidade. Como eram cidades cercadas por muro, eles não podiam sair de lá. A família do ofendido, a família de quem eles tivessem matado, por exemplo, não poderiam entrar nas cidades de refúgio para matá-los por vingança. Porém, a lei dizia: se eles saíssem da cidade de refúgio e fossem encontrados fora dos muros das cidades de refúgio, então eles poderiam ser mortos. E aí eles viviam confinados naquela cidade. Na verdade, o nosso querido Mefibosete não era nenhum criminoso, mas ele optou, e na verdade levaram ele desde pequeno para lá,
e esconderam ele lá, porque lá só ia quem tinha negócio mesmo. E era uma cidade, como eu disse, de refúgio, de criminosos. Então ele vivia lá, abrigado na casa de uma pessoa, pense bem, tendo vivido no palácio, filho de Jonatas, comia do bom e do melhor, se vestia das melhores roupas, era neto do rei, paparicado por todos, cheio de amas, servindo a ele. Mas agora seu pai e seu avô tinham sido mortos, e ainda a fatalidade alcança aquela criança, agora um rapaz, e ele aleijado dos 2 pés, tendo que viver sem poder trabalhar, viver da caridade de alguém. Davi, se tivesse má intenção, iria lá e mataria, ou mandaria matar o jovem para acabar mesmo com a história da sucessão. Mas não, tinha toda uma história de amizade, de pacto, de aliança diante de Deus. E a intenção de Davi, isso eu quero ressaltar, era a melhor possível com relação a Mefibosete. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Aí vamos imaginar Mefibosete lá na casa de Maquir. Chegam os mensageiros e dizem: você que é Mefibosete? Sou. Por quê? Você é filho de Jonatas? Sou. Por quê? Neto de Saul? Sim. Por quê? O rei manda te buscar. Valha-me Deus, vai me matar, vai fazer um mal para mim. Em nenhum momento passaria pela cabeça dele o que passava no coração de Davi. E eu acredito que esse jovem foi se tremendo. Talvez tenha se despedido da mulher, do filhinho, e disse: pronto, vou morrer, ele vai me matar, eu sou uma ameaça a ele. Ele certamente, eu não tenho a menor dúvida, temeu diante de um chamado desses. Temeu. Mas ele veio, foi levado. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Que situação, hein? Ele, que deveria ser o rei, agora estava ali se prostrando com o rosto em terra diante de Davi, sem saber o que lhe aconteceria. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas. Por que ele disse não temas, irmão? Porque o menino digo aqui, já era um rapaz, devia estar tremendo ali, né? Esperando, vai me matar. Mas Davi, vendo o estado de nervo dele, lhe tranquiliza, dizendo: não temas, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Eu estou te chamando porque eu não quero o teu mal, muito pelo contrário, eu quero te colocar no lugar que tu tens direito, se não como rei, mas pelo menos a viver no palácio, a comer na mesa junto comigo, vai sentar e comer do que eu comer, tu vais comer. As roupas que eu vestir, tu vais vestir, porque para comer na mesa do rei, você tem que estar vestido com roupas dignas de estar na presença do rei. Eu vou te tirar do Lodebar em que tu vives, para te trazer para cá por amor a Jonatas, teu pai, e também pela bondade de Deus no meu coração. E diz no verso 8: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? O coitadinho se via como um cão morto. E não é para menos, queridos. Um cão morto. Que é um cão morto diante da bondade do rei? Não é nada. Um cão morto. Quem sou eu para que tu tenhas tanta misericórdia para comigo? Quem sou eu para que tu tenhas preparado um banquete para mim, me trazer para morar junto contigo no teu palácio? Quem sou eu? Mas este convite é um convite irrecusável. Ele poderia escolher continuar vivendo em Lodebar, não poderia? Não, obrigado, eu quero viver em Lodebar, lá eu estou bem.
eu me sinto bem lá. Ele poderia, mas ele aceitou o convite que o rei lhe fez. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, no verso 9: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa, dei ao filho de teu senhor. Eu não vou dar, eu já dei. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu, Ziba, e teus filhos. Tu vai continuar lá. Agora o teu patrão, teu amo, é Mefibosete. Tudo que tu produzir é de Mefibosete. Vais trabalhar para ele agora. E olha mais. E recolherás os frutos para que a casa de teu senhor, quem é teu senhor? Mefibosete. Colherás tudo para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. A semelhança aqui, não houve acepção, não houve distinção. Ele passou a viver e a comer lá no palácio e a desfrutar da mesa do rei, tal qual um filho do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei, e ele era coxo de ambos os pés. Que história, que desfecho tremendo. Mas essa história, ela me fala muito mais do que compaixão, do que amizade, do que bondade. Ela me fala de gratidão, coisa que hoje nós o que mais vemos é o contrário, é a ingratidão. É impressionante como as pessoas a quem você, há algum tempo atrás, tirou a camisa do corpo para dar, deu a sua armadura, as suas armas, parafraseando aqui a Bíblia, a quem você socorreu no momento que mais aquela pessoa precisava, quando ela estava por baixo, hoje, essa pessoa se esqueceu de tudo que você fez, e se puder ainda te derruba. Que coisa! É verdade ou é mentira? Talvez você esteja se lembrando agora de pessoas que têm lhe apunhalado pelas costas. E se você analisar, há algum tempo atrás, você fez tudo que podia e até muitas vezes o que não podia. Porque às vezes a gente faz sim, irmão, até o que não pode. A gente se prejudica para ajudar os outros, principalmente os irmãos de sangue da gente. E depois, quando a situação inverte, os próprios irmãos a quem você ajudou são os primeiros a te apunhalar e a desejar o mal. Sabe por quê, irmão? Porque os homens cada vez mais estão sendo amantes de si mesmos, amantes do próprio ventre. Os homens cada vez mais estão sendo egoístas, jactanciosos. É o cumprimento da palavra. Mas eu vejo muito além de tudo isso. Eu vejo a mensagem que tem aqui, contida nesta história. Porque nós somos filhos do rei. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E por contingências da vida, acabamos indo morar em Lodebar. Estamos morando em Lodebar. E o rei manda um convite através dos seus pregadores, para que a gente venha para perto dele, para que a gente viva próximo a ele. Ele tem tudo preparado no palácio, no céu, um banquete esperando por mim e por você. Ele quer que a gente se vista com roupas dignas de estar na presença dele. Ele tem tudo para que a gente viva como um filho ao lado dele. E muitos de nós insistimos em recusar
este convite que deveria ser um convite irrecusável. Mas quantos continuam insistindo em viver em Lodebar? Você que me ouve agora, por que você insiste em querer viver em Lodebar se o Pai te espera? O Pai tem te convidado, o Pai mandou seu próprio Filho, Jesus, para vir aqui nos trazer este convite, para que a gente vá morar com Ele. E muitos de nós insistimos em ignorar o convite de Deus, feito através do sacrifício de Jesus. E Ele só quer nos dar a sua bondade, o seu amor, porque nós não merecemos nada não. Nós não merecemos não, mas é a bondade de Deus que nos traz este convite. E Ele diz em Efésios 2, os versos 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie. Não de obras. Não tem obra que você possa fazer aqui que te dê a salvação. É um dom de Deus, é pela graça. Que você nesta noite possa meditar nesta mensagem, possa se lembrar deste convite que o Senhor te faz e aceite a começar logo a viver em comunhão. Faça uma aliança com Deus hoje, aqui e agora. Senhor, eu faço esta aliança contigo, eu aceito sim o teu convite, eu quero ir morar contigo no céu. O convite foi feito. E você vai decidir o quê? Vai continuar vivendo em Lodebar e recusando o convite do Pai? Ou vai aceitar e correr para o abraço com Jesus? Decida, saia de Lodebar agora. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Programa Momentos com Jesus. Davi chamou Batseba, então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometia, de ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu Senhor, que habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade. A miséria é realidade, terra sem sonho, lugar de favor. Davi pergunta a Ziba: fale mais me deste homem, por favor me diga agora o seu nome. Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar, é aleijado de seus pés, só consegue se arrastar. Manda chamar este homem pra comigo se assentar. Diga a Mefibosete que o rei manda chamar. Tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir os sonhos que você perdeu.
de saúde. Você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. Uma Deus ao levar você vai dar. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. Se você está passando por deserto ou provações, saiba que Deus não te esquece. Acredite, meu irmão. Alguém se lembrou de você e disse onde tu estás. Meu irmão, se põe de pé, o rei manda te chamar. Tudo aquilo que era seu, Deus vai devolver, vai restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de saúde. Você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. Uma Deus ao levar você vai dar. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. O rei manda te chamar. O rei manda te chamar. Programa Momentos com Jesus.